lembro aqui dos grandes apoiadores do Trump. Tudo que e quando esse caso voltou à tona agora no meio do ano, o Trump saiu tomando um monte de decisão para desviar o foco e a turma do MAGA cobrando. Estava lembrando aqui do Tucker Carlson, que é um ex-apresentador da Fox News, né? Só para lembrar para o nosso assinante aqui, cobrando publicamente. Cadê o arquivo do Epstein? E a gente está sabendo a conta-gotas o que tinha nesse arquivo. Qual que é o efeito que isso Pois é. tem na sua avaliação Nesse, mom- para a política americana? Nesse momento, para o Trump é muito ruim, né? Ele vem amargando aí os piores índices de aprovação dele desde que voltou à Casa Branca. Na verdade, piores índices até, se for pegar os dois mandatos dele, nesse momento agora, com 30 e poucos por cento de aprovação, é mais baixo do que ele jamais teve em qualquer um dos momentos dele na Casa Branca. Então, é muito ruim. No cenário internacional, esse é um tema que mobiliza muita gente também fora dos Estados Unidos. Basta ver o que está acontecendo hoje em dia no Reino Unido, com o homem que todos nós aprendemos a conhecer e conhecemos como o Príncipe Andrew. Bom, Príncipe. Hoje em dia não se chama mais príncipe, teve ali os títulos de nobreza retirados, vai ter também os seus galardões militares retirados também. O nome dele foi mexido também, tem até uma polêmica agora para botar hífen de volta no nome dele ali, Mountbatten Windsor e tudo mais. Então é um assunto que está forte. Fora isso, o Michael Wolff, um jornalista que ficou muito próximo do Trump lá atrás, antes de escrever o primeiro livro sobre bastidores da Casa Branca, Que o a gente Michael Wolff, citou aqui ontem, é né, isso, Lins? ele conhecia muito o Trump dos tempos em que o Trump não era nem da política ainda. O Michael Wolff escreveu e falava com o Trump com frequência, por isso que ele conseguiu, inclusive, muito acesso na Casa Branca, que permitiu que ele escrevesse um livro sobre bastidores. Depois continuou fazendo isso e nunca voltou atrás em relação a algumas afirmações que fez sobre, por exemplo, a forma como o Trump conheceu a própria Melania, que teria a ver também com o Epstein lá atrás. Isso irrita profundamente a Casa Branca, o presidente e a primeira-dama, ambos, a ponto deles ameaçarem o Wolff com um processo e chegarem a lançar um processo contra ele. Só que o Wolff se antecipou e processou a Melania antes de ser processado, dizendo que estava sendo ameaçado no seu direito à liberdade de expressão e tudo mais. Portanto, é um personagem que parece assim menor, mas que continua atuante nas redes sociais, que agora faz uma vaquinha para ajudar a custear esse processo também e que nunca voltou atrás sobre afirmações que fez de bastidores e que tem o respaldo ali de quem sabia que ele conhecia muito bem Donald Trump. Agora, com esses e-mails sendo revelados, que mostram o Epstein pouco tempo antes de morrer. Lembrando que ele se suicida, essa é a versão oficial, a que ficou consolidada, já preso, aguardando ainda o resultado de alguns dos processos, mas já preso pelo envolvimento com questões de assédio de menores, suspeita de tráfico de menores, com a ajuda da Ghislaine Maxwell também. Ele se suicida em 2019 numa cadeia em Nova York. Portanto, tem e-mail ali que é de 2019, de pouco antes dele morrer. Então, isso reaquece um debate que o Trump gostaria, sem dúvida nenhuma, de ter enterrado. Ficar só repetindo que isso é mentira e que é uma manobra da oposição democrata, me parece que é pouco para o tamanho dessa bomba e a capacidade que ela tem de fazer estrago ainda na imagem do Donald Trump a essa altura do campeonato. Vamos aguardar os acontecimentos. E aqui eu lembrei o Michael Wolff, que fez esse livro que é fantástico, Fogo e Fúria, dos bastidores ali do Trump. Eu estava aqui pegando mais informações, Thomas, nesses 3 e-mails divulgados pela comissão, pelo comitê, né, do Congresso, os e-mails se passam entre 2011 e 2015. É muito impressionante, assim. A gente conversava aqui da cobrança do MAGA sobre esses e-mails, e aí algumas pessoas diziam assim, não vai acontecer nada para a base dele, porque a base dele vai continuar votando com ele, vai... Não sei, não sei com essa quantidade. Tudo bem, a base de apoio pode até votar, mas estou falando neste momento, o desgaste para a imagem dele, porque é um caso que eles levantaram. Não foi o Partido Democrata que trouxe isso à baila, foram eles. É uma pauta do Partido Republicano, da base do Trump. E aí você falou que ele se suicidou na prisão, Lins. Até isso é motivo de teoria de conspiração entre eles. Você pega qualquer entrevista que eles dão, qualquer rede social, tem sempre alguém dizendo, dizem que ele se matou. Como se houvesse algo por trás, algo político por trás disso também.
Então, eles queriam as respostas, é quase aquela máxima, cuidado com o que você deseja, né? Porque pode virar contra você. Tem absoluta razão, André, porque é justamente isso. Foi assim, isso surgiu. A questão da pedofilia sempre foi uma coisa muito quase neurótica dessa extrema-direita americana. Vamos lembrar que na eleição de 2016, que foi a primeira eleição que o Trump venceu, uma das principais fake news divulgadas pela equipe do Trump era que haviam assessores do Partido Democrata que usavam uma pizzaria ali em Washington, que serviria como biombo para um grande tráfico de casos de pedofilia. Então, sempre houve essa questão, assim, de tipo, os democratas são pessoas degeneradas, né? Essa lógica que havia não só um problema político com os democratas, mas também moral. E sempre foi uma coisa muito importante. Em compensação, os trumpistas eram pessoas que, essencialmente, eram melhores que os outros, né? Eu acho que sempre houve essa dicotomia. E o Epstein foi exatamente usado com isso, quer dizer, a lógica de que, várias vezes insinuados, que o Bill Clinton, por exemplo, estivesse na lista. Várias vezes isso era uma coisa que rotineiramente se assistia quando você via dentro dos youtubers mais radicais. Então, tem uma questão, como você falou, uma questão muito, cuidado com o que você pede. Isso. Eu estava, enquanto a gente estava aqui conversando, eu estava lendo esses e-mails e eles não, assim, é muito difícil você sair deles, porque tem uma frase específica do Epstein dizendo, olha, lógico que ele sabe. Uhum. É lógico que ele sabe. Ele esteve com uma delas durante horas, ou seja, com uma das garotas que foram aliciadas e que... Então, ou seja, não tem muito como você ler aquilo e ficar com dúvidas, sabe? Quer dizer, não tem como você olhar aquilo e falar assim, não, peraí, pode ser o contexto, pode ser de outro... Eu leio e não consigo ver a forma como, se forem reais, como que o Trump sai dessa. Assim, são muito fortes. Então, e sem contar nisso, e agora falando o que o Ulisses falou, o momento é muito ruim, né? Porque o momento que o Trump mal consegue, agora com o apoio dos democratas vai conseguir fazer de volta o shutdown, mas numa situação econômica de preços ruim e numa situação de popularidade muito ruim. Acho que chega num momento, bem, enfim, chega num momento em que o Trump talvez tenha que enfrentar a verdade que ele tentou esconder durante tanto tempo. Verdade. Joel? Eu vejo essa notícia, para mim o primeiro sentimento que me veio ao peito, confesso, é bem feito. O Trump apostou tanto num sensacionalismo tão exacerbado nessa história de Epstein, os arquivos Epstein, sempre alegando que o Partido Democrata inteiro está ligado a escândalos de pedofilia, conspirações várias, e agora surgem e-mails do próprio Epstein alegando, dizendo com todas as letras que o Trump sabia. Será que isso basta como uma prova criminal, qualquer coisa? Isso, uma análise mais detalhada vai dizer. Por enquanto, é a alegação do Epstein. Mas, mesmo assim, deve sim queimar o Trump. É mais uma coisa que ele vai ter que explicar. É mais uma vez ele sofrendo uma certa justiça cósmica, digamos assim, da acusação tantas vezes falsa que ele fez contra tantos. Você, Dapi? Não fica difícil imaginar que o Trump, com essa situação, possa falar em fatos alternativos, né? Verdades alternativas, como ele fala desde a primeira eleição. E fica um temor para o resto do mundo em qualquer campo, porque queda de popularidade, dados econômicos muito ruins e mais esses arquivos, ao mesmo tempo, essa conjunção, esses três fatores aí, para a Venezuela ficar preocupada, para quem é alvo de tarifaço ficar preocupado, para todo mundo ficar preocupado com qualquer coisa que possa acontecer em qualquer campo, porque ele tem usado esse tipo de medida e ameaça para tentar colocar uma cortina de fumaça nesse assunto. Esse é o único assunto que ele não topa falar, sabe-se muito claramente que é o calo no pé dele. Então, todos de alerta no mundo inteiro, qualquer coisa que possa acontecer vinda da Casa Branca a partir dessa nova revelação.